Salve, turma das redes! Bom dia! Sorrisão na cara, peito estufado e bora pra cima da sexta-feira com o primeiro Fala Figueiredo. É isso mesmo. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal, tá acompanhando aqui o primeiro vídeo. Se você chegou pelo link das redes sociais, os compartilhamentos ou por algum amigo, algum familiar meu, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias tem Fala Figueiredo aqui para falar de futebol, para falar de notícias do Brasil e do mundo. Não vou ficar falando só de futebol, de vez em quando falar de política, vou irritar vocês aí, vou falar de empreendedorismo, mas, é claro, não consigo ficar sem falar de futebol. E, para começar esse primeiro Fala Figueiredo, se você já se inscreveu, você pode continuar. Se não você se inscreve, eu vou te dar 3 segundos. Dei até mais que 3, né? Então, já se inscreveu? Bora! Vamos falar da rodada de ontem. Tanto o Galo quanto o Cruzeiro entraram em campo. Então, vamos começar falando do Cruzeiro, que jogou mais cedo. Na verdade, o Cruzeiro não jogou, né, turma? Na verdade, foi um polo aquático que tinha lá. Aí já cabe a maior crítica de todas, que é a permissão da CBF e do árbitro, tá? Porque o árbitro tem autoridade e poder para, naquele lamaçal, onde a bola não corria, falar que não vai ter jogo ali. Ele podia ter feito isso. Esperar uma hora, mas a gente viu que até se esperasse uma hora não ia adiantar, que no primeiro tempo deu uma estiada, no segundo tempo choveu pra caramba de novo. Tinha que parar o jogo. Aquilo ali não tem jogo, gente. E aconteceu o que muitas vezes, durante toda a minha carreira, a gente fala que coloca muito jogador em risco um campo daquele. E aconteceu o pior, né? Uma tragédia. O Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, acabou fraturando o tornozelo numa entrada do Eduardo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a entrada do Eduardo. Mas, ainda falando sobre a CBF, qual é o maior absurdo, gente? É que não tem uma instrução para todos os árbitros, que não exista uma regra, que não exista um modelo de, olha, jogou a bola, não correu tantos centímetros, não tem jogo. Ah, mas a televisão precisa. Fazer o quê? A televisão não tem interesse de passar uma porcaria de jogo como aquilo ontem, não. Ninguém tem interesse de ver aquilo, não. Aí você ficam os jogadores sujeitos a se machucar, o jogo é horroroso. Pro Cruzeiro foi péssimo, porque eu acho que o Cruzeiro ganharia do Vitória se tivesse um gramado legal. O Cruzeiro tá numa fase muito boa, mesmo com um jogador a menos no segundo tempo. O Cruzeiro ainda teve umas chances ali, conseguiu controlar o jogo, o time do Jardim tá funcionando bem. Então, avacalhou muito o jogo. A chuva avacalhou muito o jogo, e aí, se você quiser mandar um e-mail para São Pedro, eu não sei como é que faz, vocês podem falar também, mas não podia ter tido o jogo. Isso é fato. Vamos para a expulsão do Eduardo. O lance da expulsão do Eduardo, gente, o Eduardo não foi para quebrar o Jamerson, não teve maldade ali, mas teve sim imprudência. Se não tivesse pegado o tornozelo do Jamerson, o Eduardo não seria expulso. Seria um lance para cartão amarelo. Isso é fato. Só que, como tá aquele gramado, e o Eduardo dá uma deslizada ainda maior por causa do gramado, ele acaba pegando com o joelho, ele não mensurou, ele não pensou, vou tentar dar o bote com esse pé e com o joelho eu vou pegar o tornozelo do cara. Claro que não. Só que depois que vem o impacto da entrada, eu, com toda a sinceridade, eu não consigo dizer que não era para expulsar. Mas eu também não consigo dizer, cravar, como algumas pessoas, até de maneira irresponsável, falar que foi uma entrada criminosa do Eduardo. Não foi. Entrada criminosa é quando o cara entra para machucar o outro. Não foi uma entrada criminosa. Só que foi uma infelicidade. E o Eduardo se colocou em risco, porque o gramado estava muito molhado, escorregadio, ele sabia disso. Então, eu não julgo o árbitro, eu não acho um absurdo ter expulsado. E se não tivesse expulsado também, eu não acharia um absurdo. Aí vai da interpretação ali. Mas quando você chega na imagem, quem está no campo, e você vê que foi uma fratura feia, né, do jogador do Vitória, aí eu acho que acaba pesando. E isso acabou pesando, inclusive, além do gramado ruim, no desempenho do Cruzeiro, que com um jogador a menos ainda teve chance no segundo tempo, mas, né, não teve jogo, né, gente? Então, uma pena, porque o Cruzeiro podia ter virado momentaneamente líder, a campanha é muito boa, não há nada que preocupe do resultado do jogo, só lamentar o que aconteceu com o jogador do Vitória, com o Jamerson, e 2 pontos que eu acho que o Cruzeiro ganharia, mas São Pedro falou que resolveu abrir as torneiras e a CBF é incompetente pra caramba, permite que um jogo aconteça daquele jeito, ruim pro Cruzeiro, né? Ruim pro Vitória. Vou tomar café, eu já falei demais, viu, Tamara, aqui acostumado com rádio, sabe? Então a gente sai falando, né, gente, muito rápido, e aqui no YouTube eu vou aprender a falar um pouquinho mais devagar, inclusive tomando meu cafezinho no org, ó. Você quer, Tamara? Olha, muito bom.
Turma, esse é o café do empresário, o café do network, é o café para fechar negócio, é o Café Nog, que é meu parceiro aqui. Além de ser delícia, que é café especial, tá? Depois eu vou dar um jeito de sortear café para vocês. Turma, do outro lado da lagoa, o Galo jogou mais tarde, o Galo jogou na Arena MRV, uma vitória protocolar para cima do Inter. O Inter não vem bem, o Galo... Eu não vou dizer que o Galo não vem bem, seria injusto, porque você vai olhar a classificação, daqui a pouco a gente vai pôr a classificação aqui, mas o Atlético não tá convencendo, eu acho que essa é a expressão, sabe? O Galo ganhou mais um jogo, o Galo está classificado na Sul-Americana, de uma maneira, né, meio chunfrim, mas se classificou. O Galo vai jogar com o Flamengo na Copa do Brasil, duríssimo, então eu queria que o Galo me inspirasse mais confiança. Eu acho que ele tem potencial para isso, né? Mas tá a 4 pontos do líder do campeonato, tá colado ali no G4, então tá numa posição que ele tá na briga com o restante da turma. Sobre o jogo de ontem, acho legal Júnior Santos fazer gol, um cara que o Atlético, né, depositou uma expectativa maior até do que eu, porque eu vi o Júnior Santos fazer uma grande temporada pelo Botafogo, mas para apostar tanto nele, e ele chegou aqui, ainda teve infelicidade de lesão, mas é um bom jogador, e quando teve a chance fez o gol ontem, né? Mas eu sei que vocês estão esperando muito que eu fale sobre o Dudu. Dudu fez a estreia pelo Galo ontem e eu acho que foi uma boa estreia. Uma boa estreia. E por que eu considero que é uma boa estreia? Porque é o que eu espero do Dudu, sabe? Eu não espero que o Dudu seja o Dudu da melhor fase do Palmeiras. Não esperava que isso acontecesse no Cruzeiro e não espero que aconteça no Atlético. Se acontecer, ótimo para o Dudu, ótimo para o Galo. Mas ele não é o grande jogador que foi no Palmeiras. Tanto que se tivesse, ele teria continuado como titular lá no Palmeiras. O Abel já não utilizava tanto o Dudu, o que trouxe o Dudu para o Cruzeiro. Não ser utilizado no Cruzeiro levou para o Atlético. Vou falar que ele não tem qualidade? Não, ele tem qualidade e acho que o Cuca foi muito inteligente ontem na maneira de usar o Dudu. O Cuca está muito esperto em saber a posição do Dudu. Não adianta colocar o Dudu na ponta como ele jogava para marcar lateral, para correr o tempo todo, porque ele não vai dar conta. Agora, ele ainda é um jogador de drible curto, de raciocínio rápido, e jogando como ele atuou contra o Internacional ontem, um pouquinho atrás ali, né, como um segundo atacante, com um pensamento rápido, não tendo que voltar para marcar lateral, não tendo que correr tanto, o Dudu pode funcionar. Então eu acho que o Cuca nessa aí é ponto para ele, e acho que essa talvez seja a melhor maneira de utilizar o Dudu. Gente, eu tô falei do Dudu, falei do Cruzeiro, vocês podem ir comentando aqui embaixo, porque depois eu acho que eu vou criar um Fala Figueiredo parte 2, sabe, Tamara, para responder os comentários e perguntas da turma. Mas olha só, quero falar sobre o jogador mais importante e o maior jogador da história do Atlético, que é o Hulk. Desde o início desse ano, o Hulk não tem sido o Hulk. É porque eu acho injusto, sabe, você falar que o Hulk tá jogando mal. Mano, o Hulk não joga mal, mano. O Hulk, quando ele tá mal, ele ainda ajuda o time. Mas eu não sei se o Hulk tá com alguma condição física, porque é difícil você imaginar um cara como o Hulk, né? Tamara, você imaginou que um dia o Hulk vai ter um problema físico, né? Mas o Hulk tá uma marcha a menos, né? E por mais que ele tenha já uma idade avançada para um atleta, mas ele fisicamente é um atleta diferente. Mas é preciso entender o que está acontecendo. Tanto ele, quanto o Galo, quanto o Cuca. Por quê? Porque, gente, o Hulk é importante demais para o Atlético para não entregar muito em campo. E de maneira alguma eu cogito, tira o Hulk, dá descanso pro Hulk. Não, não. O próprio Cuca, quando campeão brasileiro com o Hulk, na melhor fase que ele teve no Galo, né, quando o Atlético foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Cuca falou que o Hulk descansa jogando. Então, é preciso entender. É normal mesmo? É uma perda de força, de explosão muscular para drible, para arrancada, que é normal? Isso é normal. Por mais que ele seja um super-herói, alguma hora o Hulk vai baixar um pouco o nível. Então, isso tá normal? Ou não? Tem alguma condição física? Ou tem alguma situação de jogo que precisa ser melhor adaptada? Porque o Hulk é qualidade demais para entregar de menos, sabe? Se tiver que jogar todo mundo em função do Hulk no Atlético, que jogue, porque vale a pena. Ele já mostrou isso 200 vezes. Mas eu tenho sentido o Hulk com uma marcha a menos nos últimos jogos do Galo
e eu gostaria de entender o porquê, de saber o porquê, né? Ou se é simplesmente a idade que vai chegando até para um cara que se cuida absurdamente como ele e que eu tenho uma admiração incrível. Eu gosto muito do Hulk. Então, acho que ficam essas marcas da vitória do Galo. Rony, Everson, para variar, quando necessário, o Everson pega muito, Everson é muito bom goleiro. E o Galo aos trancos e barrancos, foi uma expressão que meu amigo do Panzi usou, estava ouvindo o Edu na Itatiaia, tá na briga. Mas o ideal é que não seja assim o tempo todo. Precisa de mais regularidade, na minha opinião. Quando voltar o Arana, mas o Rubens tem jogado bem, Rubens faz cruzamento, primeiro gol contra ontem, então acho que o time pode ainda ter um desempenho melhor e o time precisa passar mais confiança, porque tem elenco para isso. Essa é a minha impressão sobre o Galo. Vamos botar na tela classificação de momento de hoje, Tamara? Põe aí, faz assim, Tamara. Aí, olha só, o Flamengo segue líder porque o Cruzeiro não venceu. Flamengo e Cruzeiro com 24, o Bragantino tomou uma sapeada do Bahia 3-0 em casa. E aí, dando uma passada na rodada, o Bahia fez 3-0 porque o Bragantino teve um jogador expulso no primeiro tempo. Se eu não estiver enganado, foi o Hurtado, lateral. Fez uma falta quando o jogador do Bahia estava indo, né, para fazer o gol, e aí isso acabou determinando. Foi bom para o Cruzeiro, que segurou o Bragantino, que está na briga com eles ali em cima, né? Cruzeiro 0-0 com o Vitória, mas se manteve ali na segunda colocação. Bragantino em terceiro, Palmeiras em quarto. O Palmeiras ainda vai jogar com o Juventude, é bem provável que ganhe, jogando em casa. Aí tem o Bahia, que com essa vitória entrou aí no G5, G6, o Fluminense com 20, Flusão que vai jogar com o Ceará. Na rodada de ontem, acho que merece aqui 2 jogos de destaque. A vitória do Vasco para cima do São Paulo, que draga tá o São Paulo, hein? Caramba, como caiu o São Paulo. E o Vasco, uma vitória, diria assim, surpreendente, uma vitória tranquila, uma vitória... o Vasco venceu e convenceu. Não assisti o jogo do Vasco com o São Paulo, mas vi os melhores momentos. O Vasco ganhou do São Paulo sem nenhum questionamento, né? E o Vasco não tem um grande time. Em termos de jogadores, individualidade, o São Paulo tem um time melhor que o Vasco, mas perdeu dentro de casa. E o empate entre Corinthians e Grêmio, que é um confronto assim, recheadíssimo de rivalidade e que estava esvaziadíssimo de qualidade. Então sobra rivalidade, falta qualidade em Grêmio e Corinthians, que já decidiram tantos títulos, né, e tudo. Ontem Corinthians não tinha o Memphis, não tinha o Yuri Alberto, e um jogo meio xoxo, no empate de 1-1. E na classificação, para a turma lá de baixo, ficou ruim para o Inter, que segue sem se explicar no campeonato, não tem time para estar lá embaixo. Teve até umas 2 chances, né, de incomodar o Galo ontem, mas abre a zona de rebaixamento com o Fortaleza, que também surpreendente, porque o Vojvoda sempre foi a sensação, o Fortaleza e tudo. Tá uma draga o Fortaleza, Juventude e Sport. Hoje ainda teremos Fluminense e Ceará, como eu falei, Botafogo e Mirassol, Palmeiras, Juventude, Sport e Flamengo. Cruzeiro tem que dar uma secada, Nini, Palmeiras e Flamengo. É difícil, mas o campeonato é longo. Então vamos para considerações finais. O que é mais importante nesse momento do Campeonato Brasileiro, gente? Estar na briga. Atlético e Cruzeiro estão na briga. O Cruzeiro está melhor, o Cruzeiro está mais em cima, mas enquanto o Campeonato Brasileiro está se desenvolvendo, você tem que estar sempre próximo do grupo de cima. Por quê? Porque esse Campeonato Brasileiro, ele é mutante. Daqui a pouco começa a juntar com data de Libertadores, e entra a Copa do Brasil, e entra a Sul-Americana. O Cruzeiro pode se beneficiar disso, porque o Cruzeiro não tem mais a Sul-Americana. Né? E tem alguns clubes, o Atlético, eu acho que se tiver um jogo muito importante para brasileiro, a Sul-Americana fica de lado. Então, mas você vai pegar o Flamengo, o Palmeiras, eles vão priorizar a Libertadores muitas vezes. Então esse campeonato ainda vai ter várias caras. O importante é se manter ali. Numa análise que eu sei que vocês adoram, olha aí, hein, pro bom corte. A análise que todo torcedor pede. Quem tá melhor, o Galo ou o Cruzeiro? Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tá melhor. O Cruzeiro hoje convence mais. O Cruzeiro hoje tem um time que sabe mais o que fazer. Ah, mas o Galo tá muito distante? Não acho que tá muito distante, porque o Galo tem muita qualidade. Mas o Galo não me convenceu como o Cruzeiro tem me convencido. Então, para vocês que adoram a polêmica, tá por aí. Ah, significa que o Cruzeiro vai ficar na frente do Galo brasileiro? Não, não sei. Tomara que vocês fiquem disputando isso aí e que os dois cheguem o tempo todo lá em cima. Mas, hoje,
o Cruzeiro mostrou, inclusive, com um jogador a menos, num pasto alagado, num polo aquático, de controlar um jogo que era quase incontrolável. Léo, você tá criticando o Galo e o Galo ganhou. Não, tô falando que o Atlético pode mais pelo elenco que tem. E que mostra essa força e essas individualidades que mesmo não voando, o time tá na briga, né? Esse foi o Fala Figueiredo de hoje, o primeiro, na sequência vem muito mais. Quero agradecer Café Norg, que além de me fazer companhia aqui no cafezinho, que agora já tá morno, né, Tamara? A gente liga o ar aqui e tal, vou ter que deixar a garrafa de café junto. Mas, e todos os parceiros que estão por vir neste quadro, que será diário e que não tem um tempo, que eu vou falar o tempo que eu quiser aqui. Então vocês se preparem para me ouvir falar pouco ou muito, mas quero que vocês me ouçam. Gostou? Se inscreve no canal, compartilha, manda pros seus amigos. Discorda, eu sei que você vai recortar, vai mandar pros outros, vai me xingar, mas não fala palavrão aqui. No comentário, pode criticar, pode discordar, mas não vem com palavrão. Igual lá no Instagram também, palavrão não dá pra tolerar não. Agora, a rivalidade sempre rola solta entre vocês, porque vocês sabem, eu tô com foco na Copa do Mundo dos clubes. Afinal de contas, fica um recado aqui pro meu amigo Rony. Sabe o Rony da Confraria, Tamara? O Rony é um torcedor do Flamengo, mora lá nos Estados Unidos, e ele me mandou assim, Léo, já fiz a campanha do Mengão do título, para ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Ele falou. E falou que o Flamengo vai ganhar do Real Madrid na semifinal. Tem uma coisa para te dizer, Rony, e sei que vou desagradar muito a torcida do Flamengo, mas eu nem sei se vocês chegam na semifinal, tá? E se chegar na semifinal com o Real Madrid, pelo menos você vai poder cantar. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. A hora de jogar com o Real Madrid talvez chegue, mas de ganhar do Madrid, meu irmão. Sabe por quê, gente? Sabe o que vai acontecer nessa Copa do Mundo de Clubes? Todo mundo joga, todo mundo brinca e o Real Madrid ganha. A gente sabe que sempre termina assim. Com essa provocação desnecessária, eu me despeço de vocês e agradeço a companhia no Fala Figueiredo. Segunda-feira tem mais aqui no YouTube, todos os dias pela manhã. Tá tudo dito!